Expediente recebido. O 108. A vereadora... desculpa, que ser votado depois. Requerimento número 109. O vereador Max City, nos suas prerrogativas parlamentares, requer ao Poder Executivo sejam tomadas medidas necessárias no sentido de que seja efetuado o conserto dos semáforos nas imediações da rodoviária municipal e no centro urbano. Projeto de lei número 97 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar pessoal por tempo determinado junto à Secretaria Municipal de Assistência Social. Projeto de emenda à lei orgânica número 98. Autoria do vereador Nelson Morghetti e outros. Revoga o inciso 2 do parágrafo 4º do artigo 33. Projeto de resolução número 99. Vereador Mário Dantas. Altera a linha A, inciso 2, do parágrafo 1º do artigo 3º do Regimento Interno da Câmara. Projeto de emenda à lei orgânica número 100. Autoria do vereador Mário Dantas e outros. Altera o artigo 58. Projeto de lei número 101. Cria o 14º salário dos profissionais da rede pública do ensino do município de Piúma. Autoria do vereador Nilson Rainha. Requerimento em votação. Requerimento número 108. A vereadora Marta Scher, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer ser inserido nos anais desta casa um voto de pesar pelo falecimento da menina Evelyn, ocorrido na data de ontem. Uma perda irreparável para famílias e amigos. Requer mais que deste voto de pesar seja dado ciência à família. Quero assinar junto também, doutor Oswaldo. Gostaria de ser o primeiro a assinar esse requerimento. Sobrenome? Não sei. Gostaria que Vossa Excelência usasse o microfone para ficar gravado nos anais dessa casa. Requerimento em votação. Gostaria de assinar esse requerimento. Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Requerimento aprovado. Senhora Presidente, Senhora Presidente, companheiros vereadores, por presente, gostaria que a Vossa Excelência, antes de terminar o mandato da Vossa Excelência, a senhora mandasse fazer em letras de bronze ou luminada, não sei o nome, eu sei bronze e sei aquela outra que é prateada, o nome do plenário da Câmara Municipal, em nome do meu amigo, querido, companheiro, que era do PCdoB, comunista, o pai de Jorge Fé de Miranda, Miguel Fé de Miranda, em letras que dê para o plenário na nova sede visibilizar. Muito obrigado. Tribuna Popular. Tribuna dos Vereadores. Não tem nada ordem do dia. Ordem do dia. Então, não leve a mal que eu estou me retirando. Oswaldo, Tribuna dos Vereadores. na ordem. Fica aqui para mim. Oswaldo, Jorge Miranda. na tribuna popular não é escrito, não? Vê se tem alguém no plenário que quer falar alguma coisa, bota lá. Não, vamos abrir a sessão. Senhora Presidente, vamos abrir a sessão. Tribuna Popular, vê se tem alguém aí que quer fazer um discurso hoje aí. Abre a sessão aí. Acabou tudo já. Senhor Presidente, eu gostaria de pedir ao senhor que, primeiro, desejar aí a vocês uma boa noite, que Deus continue iluminando, abençoando a vida de vocês, e pedir aos nobres vereadores, eu vou estar me retirando neste momento. Não precisa não, nós não vamos xingar mais não, Tá acabou. bom, então, mas é porque eu preciso realmente ter uma reunião agora. Aí eu agradeço aos vereadores. Presidente, obrigado. Até logo.
Jorge Miranda, Tribuna Popular. Vereador Mário Dantas, vou dar um discurso. Companheiros vereadores por presente, companheiros e companheiras, esposa de Heraldinho, filho, em nome de Vossa Excelência, todos sintam-se abraçados. Heraldinho, filho, sentar aqui fazer parte da mesa. Queria falar que na sexta-feira eu tomei um café com o prefeito atual, prefeito eleito Samuel Zucchi, e fui convidado pelo prefeito, através de uma articulação política, do meu amigo, companheiro Nelson Morghetti, doutor Nelson Morghetti, companheiro ex-prefeito dessa casa, dessa cidade, Valtio Luiz Potratz, Valtim, e de outros companheiros, companheiro do DEM, meu amigo Toninho, que fique gravado nos anais dessa casa, e através do futuro secretário de Agricultura e Pesca, Jorge Félix Miranda, do futuro secretário de Obras e Serviços, Isaías Dantas, que não se encontra no plenário, e o futuro vereador que vai assumir a vaga, Heraldo Filho. Através de um café da manhã, eu fui convidado, através desse grupo de pessoas que eu falei, e fui tomar um café com o Samuel Zucchi, na sua residência. Fui presenteado com essa camisa. E teve alguns companheiros até que brincou. Eu não acredito que você vai para a sessão de amarelo. Eu falei, vou porque eu sou amarelo. Eu fui vermelho até dia 7 de outubro. Minha prefeita perdeu. E depois do dia 7, que nós tivemos vários diálogos, eu entrei numa composição para fazer parte da administração de Samuel Zucchi. E também fui convidado, que fiquei surpreso, para me ser líder dele na Câmara. A surpresa foi tão grande, companheiros e companheiras, que às vezes quando a gente é fiel, quando a gente tem palavra, quando a gente trabalha com política com seriedade, a gente é convidado não só por uma, duas pessoas, foram várias mãos que chegou e falou, pode confiar que esse é de confiança. Estou muito feliz. Na nossa vida pública, é como se fosse uma onda do mar, assim como dizia o padre Demerval. Hoje está bem, amanhã está mal, hoje está bem, amanhã está mal, hoje está bem, amanhã está mal. É como se fosse uma onda. Nós tivemos vários momentos difíceis na nossa vida, de mandato de 4 anos que está se encerrando. Eu posso falar para vocês que nos meus primeiros 7 meses, minha vontade era renunciar ao meu mandato de vereador. Mas naquele momento também eu tive várias pessoas que me orientou e eu consegui conduzir até hoje, graças a algumas pessoas e graças a Deus. Então, eu tive, naquela sexta-feira, quando eu estava tomando um café com o prefeito, e quando eu saí da casa dele, eu já senti a diferença, a felicidade que ele estava, e também me senti feliz, porque eu saí satisfeito. Eu fiz uma composição de gente grande, uma composição de tentar ajudar a cidade de todas as formas. E quando eu falava com o prefeito, ele e algumas pessoas, depois que eu conversei com o prefeito, vinham falar, o Samuel está satisfeito com você. Bem que as pessoas falaram de você para ele. Então eu queria aqui compartilhar com meus amigos nesse plenário a minha felicidade. Felicidade que qual eu tenho participado de um outro grupo político, uma nova história, e saí não com trairagem, não fui Judas, não fui desonesto com ninguém. Nós tivemos a primeira conversa um mês atrás, e ele falaria naquele momento que tinha confiança em mim, e eu também
depositei a minha confiança nele. Ficou algo de confiança. E eu fui para algumas pessoas que me apoiaram. Eu fiz várias reuniões. E ali as pessoas falaram que não teria problema nenhum eu fazer uma composição com o Samuel. Inclusive, o vice-prefeito atual, o vice-prefeito numa chapa que perdeu as eleições, Jadilson Marvila, ele também ficou feliz. Ficou feliz por dois motivos. De eu participar da administração de Samuel Zuc, por eu renunciar à minha candidatura de presidente da Câmara, apoiar a candidatura de consenso de Joel Rosa. E hoje eu tive uma reunião com o vereador Heraldo Filho e com o vereador Sérgio Coelho, que é o futuro vereador dessa casa e o futuro vice-presidente dessa casa. E na reunião eu já falava da minha felicidade, inclusive falando para eles que a conversa que eu tive com o Jadilson foi tão importante que eu consegui botar todas as pessoas em minha volta felizes, que se fosse um acordo dessa administração que estava saindo, seria um acordo que não seria legal. Que seria um acordo que eu estava compartilhando com a corrupção, com o esquema, com aquele montão de conversa afiada que eles plantaram na cidade, mas Deus não permitiu que eles ganhassem. Inclusive, está ausente a falta de ética, mas não consegue ficar, vem aqui, marca presente, assinou ponto, vai embora, é o direito do vereador, mas não tem mais o que falar, o que defender, que a urna no dia 7 de outubro não deixou que eles ganhassem. Então, é motivo de compartilhar com meus companheiros, compartilhar com o público presente, e eu também, é motivo de ficar gravado nos anais dessa casa, que quando eu estive com o vice-prefeito atual, tive com a ex-candidata Fernanda Telho, e não tive nenhuma palavra de dizer assim, espera, não vai fazer composição. Eu tive aval tanto da Fernanda Telho quanto de Jadilson Marvila e de algumas famílias que me apoiaram minha candidatura, inclusive dos meus companheiros vereadores, que eu já citei o nome. Muito obrigado. Vereadora Marta Serra não se encontra. Vereador Max City. Vereador Nelson Morghetti Júnior, o advogado mais novo desse município. Obrigado, senhor presidente. Boa noite ao senhor presidente, demais companheiros da mesa, vereador Jorge Miranda, servidores Hélia e Osvaldo, pela assistência, ao público presente, em especial meu irmão Luiz e Gerval, nosso inseparável companheiro que está me devendo uma pescaria. Boa noite a todos. O nosso município está passando por uma transição, né? E isso é importante. E que bom que nós vivemos num regime democrático de direito, porque através do regime democrático de direito nós conseguimos a alternância de poder. Com a alternância do poder, nós conseguimos fazer as correções, mas as correções não por imposição de uma força ou de outra, as correções que o próprio povo, o próprio cidadão, acaba, através da sua manifestação democrática, do sufrágio eleitoral, forçando a situação para mudar o Estado que, de repente, não cumpriu com a sua função. E isso é democracia. Com a democracia, a gente consegue a alternância. Com a alternância, criam-se expectativas. E com essas expectativas, as pessoas começam novamente a sonhar. Ou a ter pesadelos. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma reunião com a Caixa Econômica Federal,
E, para tristeza nossa, nós vimos alguns números. E eu vou citar um dos números. Nós temos apenas 565, se não me engano, famílias assistidas pelo por programas do governo federal. Em 2005, isso há 7 anos atrás, nós tínhamos mais de 1.000. Em 2005, foi feita uma inauguração aqui, foi no ginásio da Escola Lacerda de Aguiar. Vieram os diretores da Caixa Econômica e veio, então, à época, o então senador da República, Renato Casagrande. Num evento programado pela Caixa Econômica, para falar para o nosso município, para a população presente, que nós estamos recebendo em torno de R$1 milhão por mês, só de benefício. Então, isso traz um conhecimento a nível de sociedade no que se refere a recursos. Porque com R$1 milhão a mais de reais entrando no município, você percebe que a população consome mais pão, come mais carne, contrata mais gente. Quer dizer, há um aquecimento no mercado. E aí o nosso espanto, que quando nós vimos o número, 565, se não me engano, famílias sendo assistidas. Uma queda. Nós estamos com alguma coisa percentual da quantidade, já te dou a parte, da quantidade de benefícios que nós poderíamos estar recebendo. Ou seja, pela ingerência administrativa, não sei quantos números de crianças estão deixando de receber, de repente, benefícios tão importantes que, de repente, seria a condição de um pouco mais de dignidade. De repente, um arroz no prato, um feijão no prato, um ovo, um leite, que esses benefícios acabam atingindo dessa forma a população menos assistida. O vereador, eu sou numa parte aí, que essa parte, eu fui secretário de Ação Social, a gente conseguiu ficar, na época, porque desse homem que se fala tanto em Deus, quase 1 ano a gente sofrendo sem assistência social. E ele enrolando, vinha aqui assistente dele enrolando a gente, eu correndo atrás, a gente tomando o nome, e o menino fazendo força, né? A nossa assistente social correndo, chegamos ao desespero de procurar em outros municípios assistente social para emprestar para a gente, porque ele não tomava providência. Agora está enfeitando, querendo até funcionário para casa de passagem, para encaixar alguém que ele está precisando. Aí eu te digo, o descaso dessa administração, porque teve gente, você era do secretário do homem e largou. Eu falei, eu nunca fui colado para coisa errada. Eu larguei porque eu tinha meus motivos. Primeiro, a gente fez um curso, que o vereador na época a gente nem se falava, mas pediu dinheiro, a gente colocou um curso para 400 pessoas, a firma falou, pode que eu ponho 500 pessoas a mais, eu ponho 100 a mais. Chegou até o ponto de 120. Esse miserável, desculpa a palavra, cancelou o resto do curso. A gente correu atrás para conseguir cesta básica. O ajudante dele deixou passar. Quando chegou, falou em janeiro, que era ano político. Eu tinha pedido há 7, 8 meses antes. Auxílio funeral. Nós conseguimos, vocês aprovaram a lei, eu em cima. Ele chegou no final que conseguiu fazer, porque um vereadora dele aí começou a bater em cima que não ia pagar mais. Eu até hoje estou pagando o funeral dos outros. Coisa que eu fui, família desesperada, mandava. Resolveram nada. Isso, você vê a bandidagem desse cidadão. Aí ele chegar, que eu levei nome aí que eu estava comendo o negócio na casa de passagem, eu cheguei a comprar coisa e pôr lá. Hoje eles estão em desespero querendo fazer cargo, porque o vereador Max via na época que eu juntava criança quando faltava funcionário, levava para casa, eu ia lá porque eu tinha compromisso. Coloquei um secretário, colocaram uma aí, que o pai dela fez uma armação aí para derrubar a gente, colocaram como coordenador da casa de passagem. Fugiu 3 crianças esse dia. Por isso que ele está correndo atrás de funcionário. Nem o secretário, nem o coordenador. Conta eu, era dia e noite tomando conta. Criança doente, que tem comprovação do futuro presidente dessa casa e muita gente. Era eu e minha esposa que a gente trabalhava. Esse bandido não tomou conta de nada. Por quê? Tudo, eu quero pedir desculpa aos bandidos, que esse
Esse verme aqui em cima não é para ser comparado a nada. Esse cidadão que põe o terno e vai para a igreja para enganar o povo. Se diz ser um prefeito e fala que um dia ele volta. Que ele vai vir, ele é funcionário dessa casa. Ele está armando aí, tentou armar botando um porcaria que ganhou de vereador do lado dele, para ir lá com a família e falar, não põe Heraldinho que eu te dou apoio e arrumo mais um apoio. O prefeito atual virou que é homem, não é? Por isso que está aí, já ganhou pela 4ª vez. Falou, não, Heraldinho eu confio. Você eu não confio. Mas eu tenho amigo, se chama Isaías Danta, Jorge Miranda, Nelson Morguete e Mário, que é meu líder agora aqui. O Max falou que vai me dar uma força. Mas esses 4 se empenharam, junto com o Luiz Cláudio ali, que também estava na administração. Por quê? Confia em mim. Hoje tivemos uma reunião com meu amigo Serginho, que aceitou que eu vou ser eu vou ser junto com o líder hoje. Então, eu agradeço essa turma de amigos. Esse aqui estava tentando armar para mim não vir. Não sei porque eu não faço nada, não xingo ele. Quando eu chamo de cachorro, eu peço desculpa aos cachorros. Chamo de verme, peço desculpa aos vermes. Eu não estou comparando ele a ninguém. Primeiro, usou o nome de Deus. Eu tenho uma raiva de quem usa o nome de Deus para ser bandido. Que todo bandido, quando é preso, Deus me ajuda, eu não fiz isso. É esse cidadão aqui. Quando você chama de bandido, você pede desculpa a Fernandinho Beiramar? Fernandinho Beiramar, porque eu não vou comparar o pobre do cara com essa porcaria aqui de cima. Então, você vê, Nelson, o que ele fez com esse povo. Mas por quê? Ele chegou a comentar. Eu falei, rapaz, precisamos, o povo, não, rapaz, é melhor que na hora a gente compra e ganha o voto mais fácil. Chegou a falar isso comigo dentro do gabinete. Manda ele vir que nós dois provamos. Eu vou cara a cara, se ele for homem. Você entendeu? Então, deu essa caída. A gente ficou, nós chegamos na caixa. Nós ficamos doidos para fazer as coisas. O governo do estado criou o programa capixaba aí de igual Bolsa Família, R$50. Nós com tudo em cima partindo. Uma assistente social para resolver todos os problemas que começou. Drogas, menores envolvidos em drogas, envolvidos em roubo. E a pobre da menina tem que atender 15 famílias com esse problema, programa de aposentadoria, essas coisas, e tendo que fazer coisa de Bolsa Família. E ele não, agora está aí, vai contratar, quer contratar mais um assistente social. Se exibir, não faz isso. Eu fico triste com um negócio desse. Quer arrumar mais 4 ou 5 cargos para casa de passagem. Pelo amor de Deus. Isso que eu não entendo, para dizer que ele é um grande trabalhador, que ele é honesto, que ele é isso. Você está entendendo? Então, vereador, a gente fica triste porque a gente trabalhou ali dentro. Você está entendendo? A gente deu uma van para pai. Vocês aprovaram aqui, a gente deu a van. Depois já não fui eu que dei mais, já foi ele. Então não ligo, não tem problema, não estou fazendo para me aparecer nem para nada. Por isso que ele vibrou. Ah, nós perdemos, mas Heraldinho perdeu. Não, eu não perdi, eu ganhei. Ele não apostava que nós, esse amigo, nós estamos provando a ele que nós somos amigos, nós temos fé em Deus, nós acreditamos em Deus. Porque Deus nos ajudou e colocou a gente unido contra ele. Hoje, teve braço direito dele, falou, eu estou feliz porque você vai estar lá dentro. Braço direito dele. Para mostrar quem é esse cidadão que está aqui em cima. Que vai estar aqui em breve, daqui a 2 anos. Daqui a 2 meses, não sei o quê, vai estar aqui. Mas não vai vir não. Vai vir não, que ele vai para Xuri. Ele vai para Xuri. Ele vai ser preso. Não vai deixar bandido, tem que ser preso. Vossa Excelência pode explicar Xuri? Xuri é a penitenciária que tem ali, indo para Vitória, perto do Seringal. Ele vai para ali. O lugar dele é lá, gente. O lugar dele não é na Câmara. Não é. Eu tenho pena dos presos. Vai começar a orar. Primeira coisa, vai botar uma igreja dentro da cela. Ele. Eu estou até vendo. É um tal de aleluia, irmão, irmão, irmão. Aí aquele monte de pastor bandido que comeu junto com ele, tudo na porta, para visitar. Não pode não, né, vereador? Tem que ser só parente. Se a mulher for, está presa junto. Pior é isso. Então, aí vão falar, Heraldinho está desabafando? Não, eu não desabafei. Eu quero desabafar quando ele estiver aqui. Ele e o outro vereador, bandido, que roubou, e agora está lá com medo de Heraldinho estar aqui sentado. Vai ter que me engolir. Vai. Eu quero falar olhando para a cara, assim, ó. Você e ele lá. Oswaldo, ele tem que vir à noite. Bota ele lá para ele olhar para mim. Entendeu? É só isso. Nelson, obrigado pela parte. Até eu tinha que explicar porque essas coisas veio aqui de cima. Depois fala contigo. Vossa Excelência desabafou, né? Mas eu acho que as definições
calorosas feitas por Vossa Excelência retratam o nível da angústia do nosso povo. No mesmo nível. Foi um desabafo pesado, caloroso e que retrata uma situação drástica e lastimável da nossa população. Porque a falta de sensibilidade desse poder executivo vem trazendo um caos para a nossa sociedade que é imensurável. Nós temos crianças sendo prostituídas, menores aí de 10, 11, 12 anos, às vezes engravidando. Temos meninos de 11 anos portando 12, calibre 38, sei lá, empeitando polícia. Tem um, inclusive, de 7 anos, que é chefe de uma mini quadrilha no bairro Niterói, porque nós temos um poder executivo omisso. E aí Vossa Excelência falou que ele vai estar aqui no Poder Legislativo, que é a Casa de Leis, o ano que vem, como advogado. Eu alerto Vossas Excelências que estarão aqui o ano que vem. Alerto com base nas investigações que eu fiz no Poder Legislativo, e eu não faço isso de forma calorosa, não. Eu faço o discurso de forma consciente e com a responsabilidade na função que eu ocupo. Eu alerto Vossas Excelências, porque um Poder Executivo comprovadamente corrupto não terá problemas algum de pegar documentação aqui e fraudar, porque a sua consciência permite isso. Os procedimentos políticos que darão entrada aqui o ano que vem, os projetos e algumas outras situações que poderão acontecer aqui, fiquem espertos, porque a quantidade de recurso que foi desviado do Poder Executivo deste município, nesses tempos em que essa administração ficou, é o fator que vai intensificar a vontade de voltar. E para que esse conjunto possa voltar, ele tem que apostar na destruição do grupo que amanhã vai estar. E como é que eles vão fazer isso? Através de murmúrios, através de discórdias, através de fraudes, através de articulações para colocar um contra o outro. E Vossas Excelências, que estarão no Poder Legislativo o ano que vem, tem que ficar esperto com isso. Aliás, é jurídico, é um advogado, mas pela capacidade moral que ele tem, eu alerto Vossas Excelências com relação ao horário de trabalho. Não abram mão, vocês que estão articulando a próxima presidência, não abram mão para que ele trabalhe aqui no período da tarde. E isso não é prerrogativa do servidor escolher, não. Coloque ele na parte da tarde. Dr. Oswaldo Pedroto é um excelente advogado, que fique de manhã. Que ele fique na parte da tarde, porque o nosso município vai ter um advogado a menos. Porque ele não vai ter tempo para advogar. Mas um advogado a menos acostumado à corrupção. Um advogado a menos que poderá, de repente, representar a classe de forma vergonhosa no Poder Judiciário. Eu não falo isso de forma acalorada e não falo isso para poder denegrir quem quer que seja, porque nós não temos esse direito. Mas enquanto parlamentar, enquanto representante do Poder Legislativo e fiscalizador que eu estou, com base nas investigações, eu já disse isso, com base nas investigações que eu fiz nesses 4 anos, é que eu me dou com tranquilidade no direito de falar isso que eu falei. Segurar esse cidadão pressupõe, em tese, uma esperança a mais para as nossas crianças. Porque, de repente, vai ser um indivíduo a mesmo nos articulando. A derrota nas urnas, no último pleito, eu não acredito, não é acredito não, eu não acredito aos olhos castanhos do Samuel Zucchi, não. Também não acredito aos olhos verdes do Nelson Borghetti, nem dos olhos castanhos do Dr. Kleber, nem na boa vontade
dos companheiros que estiveram presentes, não. Também não acredito a vitória do Samuel, ao nosso povo também não. Que o nosso povo, em uma grande parte, é omisso. É altamente sensível a benefícios, porque é um povo carente. E pela forma de carência, pelo nível de carência que ele tem, ele acaba sendo suscetível às benesses do poder. Não as benesses do poder de um agente político que tem essas facilidades, mas as benesses, de repente, do remédio, do cimento, daí da vitória, para os exames, para o empreguinho, da família. E por ser o nosso povo suscetível a esse tipo de situação, eu também me dou o direito de falar que a vitória do Samuel Zucco também não é acreditada a ele, não. Eu acredito, aí eu não falo mais em vitória, eu falo em derrota. Eu acredito a derrota do atual Poder Executivo como um conjunto como todo, ao grande mestre do universo. Porque ele sim tem a capacidade de chegar para o filho que ainda não tem consciência e botar de castigo. Botou de castigo uma série de agentes públicos corruptos. Botou de castigo uma série de agentes públicos que não são corruptos, mas são omissos. Botou de castigo uma série de agentes públicos que nem corruptos nem omissos, mas indiferentes, que é pior ainda, porque a pessoa indiferente é incapaz de ver o sofrimento de uma criança na rua que não come, porque não tem em casa o que comer. Botou de castigo um grupo de agentes políticos que também saiu derrotado, porque ainda não entendeu que num processo político tem que ter um mínimo de dignidade e decência para cumprir com os compromissos. E aí eu falo isso do outro grupo que perdeu. Perdeu porque foi insensível. Não tem como fazer uma ascensão política se você já começa com mentiras. E se começa com mentiras, vai ganhar a eleição, poderá ganhar uma eleição, mas a que preço vai ficar essa eleição? Uma parte, depois por favor, de sua parte, vereador. A que preço vai custar essa eleição se o processo todo é uma mentira? Acredito a derrota do outro grupo ao grande arquiteto do universo. Acredito a derrota de muitos eleitores também ao grande arquiteto do universo, para esses eleitores, para esses cidadãos tentarem perceber, numa mudança de gestão, que tudo era possível, mas que não acontecia pela ganância, pela mesquinhez e pela falta de dignidade, de decência de muitas pessoas. E eu já falo que acredito essa mudança que provavelmente virá para o bem, porque eu tenho esperança. Tenho esperança numa gestão que já mostrou no passado que faltou muito, deixou muito a desejar, mas que como ser humano, eu acredito que tem evoluído. Como técnico, porque hoje ele está formado, acredito que tem evoluído. E isso não quer dizer que a pessoa que não seja técnica não tenha condições, não, porque tem muitas pessoas que não são técnicas, mas são altamente compromissadas com o meio comum e desenvolvem situações que traz um significado de repercussão mundial. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, eu acredito, aí já é acredito, que a futura gestão vai conseguir resgatar a cidadania. Porque existe sensibilidade aparente, e nessa sensibilidade aparente, quando acontece realmente de coração, há o comprometimento social. Havendo comprometimento social, você também traz nessa química a responsabilidade social.
que resulta, ao final, em dignidade humana, resgate de cidadania, qualidade de vida. Pode, de repente, não ser o governo que em 4 anos vai fazer a mudança que todo mundo espera, mas poderá ser o governo que vai fazer que nosso povo tenha um pouco mais de dignidade, porque não há mais condições de viver num município imundo. Não há. Nosso município é imundo, nosso município é sujo. Está aqui, eu estou obrigado a fazer uma lei, resgatando uma lei anterior, porque sequer os ônibus escolares são contratados como manda a lei, que diz que tem que ter o mínimo de qualidade, tem que ter uma empresa técnica assinando que o veículo está em bom estado. Nós estamos vendo veículos aí em péssimo estado de conservação, tudo indicando, há indícios sérios de que há corrupção também, e aí nós colocamos em risco nossas crianças. Senhores vereadores, eu estou saindo no final do ano, mas a responsabilidade de uma mudança social passa pelo Poder Legislativo. É o principal poder dentro do município. Não é o juiz, não é o promotor, não é o prefeito. A principal força do município é o Poder Legislativo. Porque se o Poder Legislativo for competente, for coerente, for responsável, não vai ter bandido, não vai ter quase bandido sendo julgado, menos trabalho para o juiz. Não vai ter muita separação de casais, porque vai ter equilíbrio no lar, vai ter satisfação no lar, menos trabalho para o promotor de justiça. Não vai ter muito mais caos social, porque o Poder Executivo vai estar trabalhando com responsabilidade, mas vai trabalhar com responsabilidade porque o Poder Legislativo cumpriu o seu dever. Essa química, Poder Executivo, Poder Legislativo, traz um ganho imensurável para a população. E fiquem, Vossas Excelências, espertos o ano que vem, porque vai chegar aqui um profissional que anda em sentido antagônico ao da decência, que em praticamente 10 anos de concurso público nesse Poder Legislativo ainda não ocupou a função. Mas quando ocupou durante 30 dias, 60 dias, foi também de forma ilegal, foi também na corrupção, acumulando salário, e precisou o Ministério Público entrar numa ação para que ele saísse daqui e devolvesse mais de 50 mil reais de dinheiro indevido que ele recebeu acumulando salários, vencimentos. Devolveu, foi obrigado a devolver. Esse é o retrato do futuro procurador que vai chegar nesse Poder Legislativo. Procurador que só tomou posse no último momento, em 2002, na saída de um outro presidente do Poder Legislativo que tinha à época. Triste decisão. Triste decisão foi aquela de dar posse ao indivíduo que não tem sentimento, ao indivíduo que é insensível à realidade social, ao indivíduo que sequer teria condições de assumir qualquer cargo político, porque a insensibilidade que ele traz nas costas, que traz no coração, é o responsável pelo caos que nós vivenciamos. Vossa Excelência terá essa responsabilidade. Te dou a parte, vereador. E aí eu peço desculpa pelo desabafo. Depois de um discurso de Vossa Excelência, um discurso brilhante, como sempre, se eu tivesse certeza que pudesse voltar no tempo e garantir a minha reeleição e dos meus pares, eu pedia para voltar à eleição e pedir para Vossa Excelência continuar na vida pública como candidato, que desde já vai deixar saudade nessa casa, saudade de um amigo que passou a te apreciar, passou a conviver. Sei que é um homem sério, é capaz de perdoar, é capaz de, quando dá a palavra é palavra. E desde já, gostaria de falar para Vossa Excelência, depois desse discurso todo, que se tivesse, mais uma vez, quero repetir, se tivesse como voltar ao tempo e pedir para Vossa Excelência ser candidato,
pediria para continuar nesse poder legislativo, e eu sei que vai fazer falta, e dizer que esse parlamento, durante esses 4 anos, com esses companheiros vereadores, participando, junto com Vossa Excelência, foi uma aula muito grande, só não aprendeu quem não quis. Eu, que não sou bobo, aprendi, e já que a Vossa Excelência hoje é líder de uma maior bancada dessa casa, da oposição, e me colocou para me ser o líder da bancada da situação do próximo prefeito, que inclusive já vim de amarelo com a camisa de presente que eu ganhei. Quero aqui agradecer a presença do meu amigo Puca e dizer que fico honrado por ter participado desse mandato 2008-2012 ao lado da Vossa Excelência. Antes de acabar o mandato, eu vou te prestigiar aqui no plenário. Eu te prometi uma linda camisa quando se formou como advogado, e eu vou trazer essa camisa. Só não consegui cumprir com o meu amigo, que também foi vereador dessa casa, competente, vereador Jorval, que culpa do meu amigo companheiro, que eu não consegui me entender durante esses 4 anos para ser prestigiado também antes de acabar o meu mandato, mas acredito que no próximo mandato ele vai me entender, que é doutor Oswaldo Pedroto, que meu sonho era homenagear a Vossa Excelência como ex-secretário, ex-vereador dessa casa, ex-funcionário, futuro funcionário, se Deus quiser. O senhor tem espaço em todos os lugares públicos desse município. Muito obrigado. Eu agradeço, humildemente eu agradeço o elogio de Vossa Excelência, mas eu sinceramente não me sinto digno de recebê-lo, porque eu não consegui nesses mandatos todos, inclusive nesse último, a sensibilidade ou a capacidade de fazer a mudança social que eu tentei e que sonhei. Mas tentou, não foi culpa da Vossa Excelência. Mas não fui capaz. Então ficou essa tristeza e talvez tenha sido esse o motivo de eu ter desistido. Faço um compromisso aqui com Vossa Excelência que eu vou tentar realizar seu sonho. Mas somos pessoas públicas e somos agentes políticos independentes de exercer função política. E como cidadãos que somos, nós temos a obrigação moral de estar lutando por essa mudança, independente de estar ou não exercendo função pública. E aí eu vou estar contando com o parlamento sempre que necessário, como cidadão ou como agente público, para nós darmos as mãos para tentar fazer essa mudança social. E aí eu já me coloco à disposição dos futuros vereadores para estar ajudando no que for necessário. Nas minhas dúvidas do meu novo mandato, sempre vou estar pedindo a Vossa Excelência. No meu churrasco você vai estar presente, pode deixar. Aí você falou. Por fim, né, eu gostaria de falar que a crença nesse novo governo, realmente ela se faz presente. Se faz presente porque a gente percebe no dia a dia dos andamentos que a vontade da equipe é de realmente fazer essa mudança, né? Vai competir a gente, fazer com que esse conjunto seja harmônico, esse conjunto não se deixe seduzir por nada, que esse conjunto não se deixe, abre e fecha aspas, emprenhar por disse-me-disse ou por falatórios, para que haja efetivamente muitas reuniões para pagar e aparar arestas, para se construir um caminho. Eu acho que, ao final, o maior vencedor vai ser a população. Agradeço a Vossa Excelência a paciência do meu tempo de discurso e estou aqui pronto para servir. Pedir carinhosamente os meus pares que o vereador Isaías Danto, futuro secretário dessa cidade de obra, chegou um pouquinho atrasado por motivos particulares. Gostaria de ceder a palavra para Vossa Excelência, se quiser falar. Muito obrigado. Obrigado. Quero agradecer a mesa, agradecer a presença de cada vereador aqui, público presente. É uma satisfação poder estar nesse parlamento,
falando de algumas coisas que acontecem nesse município. Poder estar falando para vocês, talvez muitas coisas que vocês não sabem. Eu quero estar agradecendo a presença de cada um de vocês. Nosso vereador Sérgio, presente. Sérgio Coelho. Adeilson, apresentando lá, representante do Céu Azul. Pessoa que eu aprendi a gostar. José Carlos Grilo, nosso companheiro do PV. Luiz Cláudio, companheiro da nossa campanha. Falando da nossa campanha, eu quero mandar um abraço para o nosso mascote da campanha também, o Kiko. O ex-vereador Joerval. Merielle, a esposa do nosso companheiro Heraldo, também fez um bom trabalho na ação social. E o Manuel Gato, que chegou aqui agora. O filho do Alcelão Amaral, que eu não sei o nome, você me desculpa. E o senhor aqui também, que eu não conheço. E não poderia deixar de falar do meu amigo PUC Estrela. É o Puquinho. Bom, eu vejo que a importância de cada um de vocês estar aqui nessa noite. Porque o vereador vai falar, às vezes fala por vento, porque não tem ninguém aqui presente. Então, vocês têm que ser valorizados porque vocês estão aqui. E aí, vocês vão sabendo o trabalho de cada um vereador, a diferença de um e do outro. Por exemplo, chega um funcionário para o setor público, ele vem trabalhar no setor público, ele vai receber para exercer a função dele, e depois que esse funcionário está deixando o cargo dele público, aí ele começa a recolher aqueles documentos todos para dificultar o outro que vai entrar na vaga dele. Eu acho um absurdo, eu vejo um absurdo que ele ganhou para aquilo. Se ele conquistou algum projeto que beneficia o município dele, ele tem que deixar, porque ele não vai beneficiar nenhum, nem A, nem B, não, ele vai beneficiar o município. Ou esse camarada, ou esse funcionário, ele não quer que o município dele vá adiante, que cresça. Ele só pensou nele. Infelizmente, eu tenho que falar a verdade. Esse funcionário não serve para a nossa administração. Nem para estar em emprego nenhum, porque ele só visou o lado dele. Ele ganhou para conquistar algo para o nosso município. Depois que ele larga a pasta dele, ele junta tudo aquilo que ele conquistou e vai dificultar quem vai entrar na vaga dele. Gente, amanhã depois ele pode estar querendo voltar e encontrar tudo bagunçado de novo. Infelizmente, não é um nem dois que está acontecendo nessa distração, porque isso não é administração. E eu tenho que estar falando aqui, porque às vezes chega o eleitor, quer cobrar algo do vereador, quer cobrar algo que está acontecendo, que ele está por fora de tudo. Porque existe uma maldade com o povo. Porque ele não está com maldade comigo, nem com outro vereador que pode estar presteando uma outra vaga. E aí ele começa a dificultar um trabalho que vai dificultar para a população. Então, eu vejo um absurdo. Estou aqui desabafando, fazendo um desabafo, quando o funcionário faz isso. Quando o vereador, o nobre vereador Heraldo Filho fala dos bandidos, o Fernandinho Beiramar, vereador, ele não serve nem para entregar papelzinho em cima. Ele não tem vaga nem para entregar papelzinho em cima. Porque bandido é bandido. Aí em cima é muito mais do que bandido. Porque o bandido assumido, você já sabe que ele é bandido assumido.
Agora, aquele bandido que vem, o enganador, esse é o pior dos piores. Esse é o pior dos piores, do que você possa imaginar. Quando ele vem de gravatinha, com a biblinha, é o enganador. Ele fica usando uma religião para estar enganando o povo. É o pior bandido, é o pior dos piores. É o resto do resto. Quando eu vejo que eles alegam, estão falando que vão criar a APATEL, vai voltar para a APATEL, a Sarapatel. Ótimo, que volte mesmo. E o primeiro que ele vai fiscalizar é o roubo do combustível. Quero ver se ele vai ter peito para fiscalizar o roubo do combustível, da saúde, daquele portão que foi superfaturado. Agora é fácil, é o desespero. Outra coisa que eu queria tá lamentando. A nossa saúde é muito precária. Os agentes da dengue, eles andam de casa em casa para fazer um trabalho sério, um trabalho da dengue. Não estou falando mal dos agentes. Eu estou falando mal da administração. Por quê? Porque você entra naquele almoxerifado, é um monte de carro velho, um monte de depósito de dengue. E olha, nossa cidade já não está boa na área da saúde. E a gente está com um monte de criadouros das larvas do Aedes aegypti. Aonde? Por que eles, os administradores, não estão focados no que pode acontecer nessa cidade? Uma epidemia da dengue, aonde pode estar um estado muito agravante no bairro periférico da nossa cidade, muito perto ao nosso bairro do Céu Azul. Então, a parte, vereador. Pois não, a parte concedida. Parabenizar Vossa Excelência pelo discurso. E só acrescentar uma informação aí, eu e o meu irmão Luiz estivemos participando de um evento a nível de Vitória, e nesse evento foi colocado que Piúma hoje, ela se encontra num estado de risco. Não é isso, Luiz? Ela se encontra num estado de risco no que se refere à dengue, exatamente por falta de combate. Então, ela ultrapassou o limite de, acho que está 130 pontos percentuais, não sei como é que era o número que ele deu lá, ultrapassou a 100, chegou a 130, ou não sei qual o nível que ele coloca, sendo que o normal seria abaixo de 100. Então, nós estamos em estado de risco. E essa colocação de Vossa Excelência é extremamente pertinente, onde nós devemos nos preocupar o ano que vem e estar realmente combatendo a dengue com uma atuação conjunta entre município e Estado. Então, eu sugeria que esse parlamento, próximo parlamento, possa estar entrando em mão dupla com o executivo em relação aos projetos, até mesmo para fazer um leilão daqueles depósitos. Porque o governo federal, eles vão brigarem para estar achando fórmula, para estar criando o Cimition, Malation, são os venenos que vão combater o mosquito da dengue. E aí, cada um é porque esses são os nomes científicos e eles não estão tendo conhecimento dos nomes. Aí, eles ficam... Acho que o vereador, depois dessa nomeação da Vossa Excelência ficou mais... eles ficam rindo, porque eles acham engraçado, porque eles não têm conhecimento do nome. E se eles olharem mesmo, é esse nome mesmo. Até o procurador da nossa casa, ele ri. Mas é verdade. Teve na Caixa Econômica o maior criador de mosquito federal, nesse estado, sabia? A nível federal, procura fórmula para estar combatendo
esses mosquitos, nosso município deixa a desejar. Deixa a desejar. Então, eu vou estar aqui encarecidamente pedindo aos vereadores presentes para no futuro a gente poder estar aprovando para que haja um leilão para aquela sucata, para a gente poder estar evitando algo pior no futuro. Muito obrigado. Depois que a Vossa Excelência começou a andar com o assessor da sua futura vereadora, o Cláudio lá, você ficou mais politizado, como diz. Gostaria de agradecer aqui a todos. Antes de encerrar a sessão, o Heraldinho não vai falar, que já falou. Queria agradecer o Puca pelo presente da camisa que mandou para mim. Muito obrigado, Puca. Puca, para quem não sabe, é o genro de Samuel Zuc, futuro prefeito dessa cidade. Sogro do Samuel Zuc, Samuel é genro do Puquinha. Muito obrigado pela camisa, muito obrigado pelo carinho. Preciso de uma camisa, por favor. Que todos vai para sua casa com Deus e uma boa noite. E até quarta-feira, se Deus quiser. Muito obrigado.